Queridos, nós estamos fazendo a leitura do livro A Dracma Perdida. Nós começamos na semana passada e já lemos os capítulos 1 e 2, que praticamente são como que a introdução do livro, né? Quero apenas relembrar a vocês que o capítulo 1, intitulado Um Cego com Sede de Visão, e o capítulo 2, intitulado O Paradoxo, trata-se, o primeiro capítulo, quando tendo o cego de nascença, capítulo 9 do Evangelho de João, ele narra a sua experiência de cura. Eu quero que os irmãos se lembrem que nós demonstramos que a ordem da narrativa desse livro não é uma ordem linear. Ou seja, para vocês terem uma ideia, aqui todo o livro é como que o cego de nascença, depois de curado, de ter sido curado por Jesus Cristo, depois de muito tempo de que ele fora curado, estando ele na sua casa, na casa dele, sobre o leito, estando ele já para morrer, ele começa a se lembrar do seu processo de cura, de como ele foi curado da sua cegueira. Perfeito? Então, imagine você que no momento em que o cego, ou melhor, a personagem que está curada da sua cegueira, porque o personagem principal que vai narrar toda a história é o cego de nascença do capítulo 9 de João. Perfeito? No momento em que ele está refletindo, todos esses capítulos são a reflexão, é o pensamento, é a memória, são as reminiscências, as lembranças deste homem curado. Então ele começa a pensar todo o seu processo de cura. Entenderam ou não? E ele está pensando isso em que momento? Ele está no leito e ele está morrendo. Os últimos minutos dele de vida, vem à memória toda essa reflexão. Entenderam? Por isso que na última página, ou no último capítulo desse livro, vocês vão encontrar ele, né, pela fresta da janela. Abre a página 202, só para a gente poder organizar nossa ideia. Página 201. Por entre a janela meio aberta, por onde o clarão da lua penetra o meu quarto, vejo um jovem nu que foge por entre as trevas da noite. Marcos! Ele grita, né, chamando esse jovem. Minhas vistas se escurecem, já posso ver a luz. Então, a pessoa que está dizendo isso aqui é o cego de nascença, lá do capítulo 9 de João. No momento em que ele está refletindo, rememorando a sua experiência de cura, ele está aqui, na cama, e ele está, então, ele vê, por entre a janela aberta, esse jovem que corre, que está no Evangelho de Marcos, que é o próprio Marcos, que quando Jesus foi preso, ele fugiu. Não que ele estivesse nu, porque estivesse... mas porque imagine que quando Cristo foi preso, isso é uma possível interpretação ou sentido que se pode aprender do texto. Quando você lê o Evangelho de Marcos, quando Cristo é preso, o que nós vamos observar? Aí tem lá o texto que um jovem nu fugiu por entre as trevas da noite. Então é possível que alguém, agarrando a Marcos pela sua veste, ele na tentativa, na ânsia de escapar daquele momento, porque ele estava sendo preso. Vocês sabem que os discípulos todos fugiram, com medo de morrerem também. Marcos também foge. Então é possível que quando alguém agarrou em sua túnica, ele tenha aqui soltado o laço do seu bordão, do seu cinto, e deixado as vestes na mão de um soldado, possivelmente, e para escapar ele foge nu, deixando para trás suas vestes. Entenderam? Então, observe que é nesse momento ele está morrendo. Ele fala, olha na última página, na última linha,
minhas vistas se escurecem. Ou seja, ele está o quê? Morrendo. Já posso ver a luz, o que significa que a morte nos introduz numa visão real de todas as coisas. As vistas físicas estão se escurecendo porque ele está morrendo, mas ele já pode ver a luz porque ele está deixando o plano físico para o plano espiritual, deixando de viver por fé para viver por vistas, no sentido de que agora ele vai lidar com todos os fatos na sua realidade no mundo espiritual. Bem, a nossa narrativa começa, abre agora na primeiro capítulo, página 17, começa dizendo assim, ó, naquela noite, Marcos fugiu nu, deixando para trás o lençol que o envolvia. Já deu para perceber que a narrativa não é linear, porque ele começa falando que Marcos fugiu nu naquela noite, só que quando ele começa a narrar, ele fala o fato de Marcos. Quando ele termina a narração, ele vê Marcos fugindo nu. Eu pergunto, se ele vê no plano da realidade Marcos fugindo nu, quando ele encerra toda a narrativa, como é que ele começa a narrativa falando de Marcos? Não parece que há uma contradição, não? Sim ou não? Parece, porque acontece a fuga de Marcos na última página. Ele está vendo, por entre a janela meio aberta, vejo um jovem fugindo. Então ele está vendo naquele momento, ele está vendo na página 202, mas na 17 ele começa suas reflexões falando de Marcos. Aí está o segredo de toda a trama do livro, porque quando aqui ele está na última página, ali, ele está na cama, ele começa a lembrar a sua experiência, a experiência da cura dos seus olhos, porque ele era um cego de nascença. Quando ele chega, nós vamos verificar isso na metade do livro, quando ele chega nas águas de Siloé, na metade não, talvez no próximo capítulo já, ou no seguinte, quando os seus olhos são lavados no tanque de Siloé, que ele enxerga as águas do Siloé, da piscina, se tornam uma tela para ele, e ele tem uma visão. Ele vai ter a visão da morte de Cristo na cruz do Calvário. Entenderam? Só que ele vai ter a visão da morte de Cristo enquanto a morte de Cristo não havia ainda acontecido. É uma visão, é uma revelação. Então é como se ele estivesse vendo por antecipação o que ainda haveria de acontecer. Então toda a morte de Cristo, o plano espiritual que envolvia a morte de Cristo, tudo o que aconteceu naquele cenário espiritual vai ser revelado para ele olhando na piscina do tanque de Siloé. Então ele vai ver a morte de Cristo na revelação, na visão, antes que ela de fato aconteça. Por isso que ele pode falar por antecipação. Entenderam? Depois que ele fala as suas memórias, e portanto ele já narrou, ele viu nas águas, ele viu Marcos fugindo nu, ele viu tudo, ele viu Cristo sendo crucificado. Agora no finalzinho, quando ele está memorizando, ou melhor, quando ele está relembrando a visão, e ele está morrendo, ele vê de fato agora, na história, Marcos fugindo nu. Aquilo que ele vira na visão, começa a acontecer na página 202 para frente. Ou seja, nós vamos entrar para o segundo livro, Os Caminhos da Vida, que já está sendo escrito. Entenderam? Bem, mas, Alexandre, por que você criou essa ideia de um cego de nascença, ao ser curado, tem a visão da morte de Cristo, sendo que não havia ainda acontecido? É para demonstrar, para sinalizar que o tema do livro, que é a morte de Cristo, ou a redenção de Cristo, carece de revelação. Eu quero dizer que não basta que você leia o relato histórico da morte de Cristo, mas que é preciso que o Senhor cure os nossos olhos, como curou os olhos do cego, de modo que quando os nossos olhos espirituais forem curados, nós teremos, a semelhança do cego curado, a revelação do que de fato aconteceu na morte de Cristo. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia que nós temos que ter nesse livro. Capítulo 1, ele então vai refletir sobre Marcos
ele abandonando as suas vestes e fugindo nu, dizendo, assim como Marcos, nós devemos largar, deixar para trás a veste da religião, a capa babilônica que nos foi legada pelos ensinos da religião, toda tradição religiosa que nos deu uma compreensão equivocada acerca da verdade. Como Marcos, se despindo, é deixando para trás e entrando nas trevas, na ignorância, buscando um novo começo. Nu significa renascimento. Ou seja, quando o homem nasce, ele não nasce nu. Então ele vai começar agora uma experiência nova em busca da verdade. E o capítulo 2, basicamente, lá na página 23, o paradoxo, ele começa a narrativa. Ele diz, era sábado. E, portanto, ele começa a narrar como era aquele dia, quando ele acordou. Olha, o sol marcava a primeira hora do dia. Naquela manhã, levantei-me cedo. Então, a narrativa começa dizendo, num dado dia da experiência desse cego, ele acordou, era um dia de sábado, e como todos de Jerusalém, subindo ao templo, porque no sábado, eles iam ao templo. Então, o capítulo 2, o paradoxo, narra esse cego subindo para o templo, no meio de uma multidão de pessoas também subindo. Então, o capítulo 2 é só a subida. Mas como o texto não está preocupado com ação, o texto não tem ação. O texto tem muito o quê? Reflexão. Diferentemente dos filmes de Hollywood, que é ação do começo ao fim, e no final o filme não diz nada. É só tiro, bala, facada, sequestro, estupro. E no final, o que ele falou? Não disse nada. Tem muita ação e não tem conteúdo. Esse livro tem quase nenhuma ação. A ação toda no livro é o quê? É ele narrando quando ele subiu, como ele encontrou-se com Cristo, como ele de lá foi até o Siloé, e como de Siloé ele volta para o templo em busca de Cristo. Só isso, esse movimento. Mas desse movimento que esse personagem faz, da casa dele para o templo, ele vai refletindo. Melhor, da casa dele para o templo. Ele se encontra com Cristo. Cristo o manda para o Siloé. Ele vai para o Siloé, e aí são 3 capítulos, ou quase 3, ele subindo para o Siloé, e ele pensando, refletindo. Ele se lava no Siloé. De lá, ele volta para o templo. Quando ele volta, ele também volta refletindo, e o livro acaba aqui. Então, pouca ação, muita reflexão. Em termos de ação, pouca quantidade. Em termos de reflexão, muita qualidade. Temos que estar atento, portanto, ao discurso e não aos acontecimentos. Então, esse livro está cheio de discursos. Perfeito? No capítulo 2, portanto, ele reflete o paradoxo de um povo que, estando feliz porque era sábado, respirando os ares de um dia sagrado, naquela euforia do dia sagrado, esses mesmos homens estavam encurvados sob o peso da lei. Então, se este homem era capaz de refletir isso naquele dia que ele subia, é porque ele já estava no processo de, lembram? Processo de cura. A cura não acontece do dia para a noite. Deixe-me explicar. Lógico, Cristo curou várias pessoas com apenas uma palavra. Fica curado. Só foi curado, lógico. Mas no sentido de que essas curas representam a nossa cura, ou seja, quantos são os cegos que tem nos evangelhos que foram curados, tantos são os tipos de cegueiras dos homens, de todos nós. Por exemplo, eu não sou cego de nascença dos olhos físicos, mas certamente eu trouxe comigo a cegueira do cego de nascença, no sentido da cegueira espiritual. Quantos são os paralíticos dos evangelhos? Tantos são as formas de paralisia de todos os homens, da humanidade. Nós temos que transcender o acontecimento físico para entendê-los no plano espiritual. Os leprosos apontam para uma condição espiritual dos homens. Perfeito? Então, nós concluímos o capítulo 2 na semana passada,
Hoje vamos prosseguir no capítulo 3, página 25. O cego está subindo. Não está subindo, não? Por que eu coloquei subiam? Por que não colocamos desciam? Subiam, porque a subida requer esforço. Gera o quê? Cansaço. E assim a religião. Os homens indo para o templo, subindo, cansados. Não é assim que são todos os homens que estão sufocados pela religião? Página 25 continua a narrativa dessa procissão. Claudicantes subia a multidão ao santuário em Sião. Claudicantes. Sabia que a palavra claudicante vem de Cláudio? A palavra Cláudio? Cláudio é o nome de uma pessoa, de onde vem a palavra claudicante, que significa simplesmente manco, coxo. Aquele que cocheia, que ele anda mancando. Uma pessoa que talvez que tem uma perna menor do que a outra. Já viram essas pessoas? Então quem anda manquejando, anda claudicante. Interessante que lá no livro dos Reis, lembra aquele episódio em que Elias chega para o povo de Israel e fala assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é andar manco, ora de um lado, ora do outro. Ele não anda reto, ele anda pendendo para um lado, pendendo para o outro, pendendo para um lado. Então, lá no livro dos Reis, fala de uma dúvida. Eles ficavam claudicantes de um lado para o outro, ora servindo ao verdadeiro Deus, ora aos ídolos, lá nos Reis. Então nós trouxemos essa imagem para o nosso texto. Claudicantes subia a multidão ao santuário em Sião. É assim que todos os religiosos sobem ao templo, no sentido de subir ao templo. A sua vida religiosa é uma vida de claudicar, é uma vida claudicante. O que significa isso? Claudicantes subia a multidão ao santuário em Sião. Já não eram somente os olhos que os atrapalhavam. Lembram do primeiro capítulo, em que o cego, dizendo dos que estavam no templo, dizia assim: todos ali olhavam para o próprio umbigo e ninguém podia ver o outro. Aí ele diz: eu mesmo não podia ver. Mas é lógico, tu é cego, é. Mas os outros também não podiam ver. Ou seja, quando cada um só olha para si, como pode enxergar o outro? Logo aqui, o cego curado do Evangelho já está dizendo: eu estou contando a minha experiência da cura dos olhos físicos, mas quero falar para vocês acerca da cura dos olhos espirituais. Então no capítulo 3 ele retoma a ideia da cegueira e diz: já não eram somente os olhos que os atrapalhavam, seus pés também titubeavam, perplexos e confusos, em razão do paradoxo que há pouco lhe falei. Porquanto, quem pouco ou nada enxerga, não caminha reto. Crítica tremenda que ele está fazendo. Olha a reflexão dele. Ele é a pessoa religiosa, preso aos ditames da lei, da tradição religiosa. Ele é cego. Consequentemente, seus pés não podem andar retos. Seus caminhos são... No meio da multidão, subia também eu, não sem cochear, na ânsia de chegar a uma das portas sagradas, onde certamente seria impedido de prosseguir, porque era cego. Não sei como é que vocês leem isso. Quando eu leio um livro que não seja este meu, um outro livro, a Bíblia, eu tenho que parar em cada ponto desses, porque é muito rico. Imagine, para onde ele está indo? Para o templo. Teoricamente, o templo é lugar de acolhimento, é lugar de amor, de paz, de unidade, ausência de divisão. Teoricamente, o templo é lugar
em que tudo é comum, porque é Deus. Poxa, agora imagina só, no meio da multidão, subia também eu, não sem coxear, na ânsia de chegar a uma das portas sagradas. O templo em Jerusalém tinha 7 portas, ou melhor, desculpe-me, 12 portas. 7 são os montes, né, que circundam Jerusalém. E o templo tinha muros, e os muros do templo tinham 12 portas. Cada porta dessa tinha um nome. Uma dessas portas chamava Porta Formosa. Outra chamava Porta das Fontes. Outra se chamava Porta das Ovelhas. Outra se chamava a Porta dos Peixes. Eram 12 portas. Ele está dizendo, no meio da multidão, era um dia de sábado, subia também eu, não sem coxear, na ânsia de chegar a uma das portas sagradas, onde certamente eu seria impedido de prosseguir, porque era cego. Sabe quem é que ia impedir esse cego de entrar no templo? Quem ia impedir esse cego de entrar no templo, porque esse era cego? Líderes, sacerdotes, quem mais? Religiosos. Mas se você pegar o contexto do livro, capítulo 1 diz o quê? Todos ali eram o quê? Cegos. Então quem é que ia impedir o cego de entrar? Os cegos. Os cegos espirituais. Ia dizer, você não pode entrar porque você é cego. Só que esse cego era cego físico, o que é muito menos grave, ou de nenhuma gravidade, diante da cegueira espiritual. Então você imagine que ele está dizendo, eu estava subindo ao templo com todos os demais, na ânsia de chegar a uma das portas de Jerusalém, onde certamente eu seria impedido de prosseguir, porque era cego. A religião sempre vai impedir os doentes de entrarem. Porque a religião, ela pensa e entende que o lugar sagrado é lugar para gente sadio. Eles dizem, não, se você é doente, você não pode ter comunhão conosco. Exatamente o oposto do que Jesus ensinou. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos, se referindo aos religiosos, aos cegos, os sãos, lógico que essa aqui é uma ironia de Cristo, os sãos não precisam de médico. Então veja como que a religião, ela faz uma inversão das coisas. Toda forma de religiosidade meramente humana, caída e carnal, traz consigo essa característica. Esse também é um ponto para você aferir o quanto você ainda tem de religiosidade. Se você é daqueles que você evita e exclui o enfermo, não, aquela pessoa ela é pecaminosa. Eu não vou me reunir com tal pessoa, eu não quero que tal pessoa não pode nem congregar conosco, porque ela é assim. Se você é daquelas pessoas que ficam chancelando as outras e excluindo do seu grupo, você certamente deve ser um dos cegos do templo. Do templo não é desse local que não, isso aqui não é o templo, isso aqui é um galpão. Templo aqui tem um sentido de religião humana. Entenderam? No meio da multidão, subia também eu, não sem coxear, na ânsia de chegar a uma das portas sagradas, onde certamente seria impedido de prosseguir, porque era cego. Mas ali mesmo era o meu destino, a Porta Formosa. Os demais continuariam em direção ao interior do templo, posto que nem todos chegassem ao pé do altar. Então imagine só, pense comigo, a multidão está subindo. Ele disse, quando eu alcançar a Porta Formosa, lá mesmo eu paro. Lá é o meu lugar, não vão deixar eu entrar. E os demais vão seguindo para o interior do templo, posto que nem todos chegassem ao pé do altar. Ou seja, o cego só poderia ir até aquela porta.
Outros, adentrando, só poderia ir até um determinado local. Outros continuariam. Somente meia dúzia chegaria ao pé do altar. Ou seja, é um caminho cheio de restrições, cheio de impedimentos. Isso me lembra quando Cristo diz em Mateus 23 sobre os fariseus e escribas: vocês não entram no reino de Deus e nem deixam os outros entrarem, porque vocês vão criando barreiras, impedimentos. Então vamos seguir para vocês verem o raciocínio do cego curado do Evangelho. Os demais continuariam em direção ao interior do templo, embora nem todos chegassem ao pé do altar. As mulheres no seu átrio determinado. As mulheres só podiam ir até o átrio das mulheres. Tinha lá o átrio das mulheres. Ou seja, não pode passar daí. Os gentios no seu pátio estabelecido. Vocês, gentios, só pode ficar aí, não pode passar. A segregação do templo era a palavra de ordem. Templos, religiões humanas, a palavra de ordem é segregar. Até para adentrar os lugares sagrados, como o Santo e o Santíssimo, havia seleção, estando reservados aos sacerdotes e aos seus superiores. Parecia-me a mim que na casa de Deus todos poderiam entrar e ocupar o lugar de filhos de Deus, mas não, cada um segundo a sua condição ou merecimento ocupava o lugar que lhe era devido. Vocês estão entendendo, pessoal? Mas que cego, hein? Não, se bem que ele está curado, né? Mas olha a reflexão dele. Parecia-me a mim que na casa de Deus todos poderiam entrar e ocupar o lugar de filhos de Deus, mas não, cada um segundo a sua condição ou merecimento ocupava o lugar que lhe era devido. Não compreendia por que os homens se estratificam desta maneira. Pensava eu que se não era segundo Deus que isso acontecia, só podia ser coisa do homem. Talvez, como diria certo poeta da posteridade, fosse porque há vários tipos de cegueira. Ou seja, sabe por que os homens segregam tanto? Porque, como diz, ou diria certo poeta da posteridade, fosse porque há vários tipos de cegueira. Há o cego cego. Quem é o cego cego? O cego do Evangelho é um cego que é cego. Nasceu cego. Há o cego cego. Há os que vendo não veem. Há os que veem uma coisa pela outra. Há os que vendo demais, só a sua cegueira não veem. Mas ao final, eram todos cegos. Quem diz essas palavras aqui, esse poeta da posteridade, é Antônio Vieira, em um dos seus sermões. É mister alertar o leitor, ou é necessário alertar o leitor de que a menção ao poeta barroco, no caso Antônio Vieira, né, não seria possível sem a ajuda do escritor. Quem é o escritor? Ou seja, fui eu que disse para o cego sobre Antônio Vieira. Até porque quando o cego viveu naquele tempo de Cristo, Antônio Vieira não existia, né? Aí, para que nenhum crítico viesse criticar o livro dizendo: esse livro não presta, porque como pode o cego do Evangelho ter conhecimento do barroco que viria a nascer somente 1500 anos depois? Para ninguém fazer uma crítica gratuita dessa. Eu estou falando assim, o leitor, é necessário te avisar que eu, que escrevi o livro, ajudei o cego. E o cego aqui é só uma personagem. Todo personagem não existe de fato e de verdade para si mesmo, em si mesmo, porque os escritores criam ou usam personagens para colocar neles o seu próprio discurso. Então, é uma bobagem querer discutir esse mérito comigo, que eu já me antecipei dizendo para ninguém discutir isso comigo. É necessário alertar o leitor de que a menção ao poeta barroco não seria possível sem a ajuda do escritor. Eu, que hoje transcrevo
estas reminiscências, quem está dizendo aqui não é mais o cego, sou eu que estou dizendo. Meti aqui este acerto de Vieira, parodiando as palavras, o que o nosso personagem se referiu acerca da cegueira de Édipo, o qual, vendo ou pensando ver demais, não podia ver a sua própria cegueira, nem a realidade de sua própria fortuna. Fortuna aqui é exemplo de destino. Fortuna não é exatamente dinheiro. Fortuna significa também destino. Como um privilegiado do tempo. Quem é o privilegiado do tempo? Eu, que escrevi bem depois, né? Como um privilegiado do tempo, coloco os vários discursos para dialogarem. O discurso do cego, o meu discurso, o discurso de Antônio Vieira, o discurso de Édipo. Ou seja, tem vários discursos aqui. Porque eu tenho a vantagem de viver depois de todos eles. Então eu posso ouvir todos eles e reunir todos eles numa única página de um livro. Como um privilegiado do tempo, coloco os vários discursos para dialogarem. Estes, posto que espalhados no tempo, constituem-se do mesmo e único fio de prata que os torna uma literatura una e universal. Ou seja, não importa se é o texto de Édipo ou de Homero, ou melhor, desculpe-me, quem escreve sobre Édipo não é Homero, é Sófocles, né? Muito obrigado. Não importa se foi Machado de Assis, se foi Antônio Vieira, ou seja, existe uma unidade de pensamento em todo o tempo, todos falando a mesma coisa. Lá em Édipo, falando sobre cegueira, Antônio Vieira falando sobre cegueira, Evangelho de João, capítulo 9, falando sobre cegueira, nós aqui hoje falando sobre cegueira, este livro falando sobre cegueira. Você pode pegar também o livro, lembrem aí, pessoal, o discurso da cegueira, não, o elogio da cegueira, ensaios sobre a cegueira também. Ou seja, em todo o tempo, em todos os lugares, sempre um discurso uno. Ok? Página 27, continuando. O mesmo acontece aos homens. Embora os tempos mudem, são eles sempre os mesmos. Quando eu digo o mesmo acontece, eu quero dizer, assim como na literatura, seja lá em Homero, Sófocles, seja Antônio Vieira, Machado de Assis, seja no tempo do Evangelho, seja hoje, ela tem uma coisa una, contínua, que permanece, que não muda. Do mesmo modo são os homens. Os homens não importa se são os homens do primeiro século, do século V antes de Cristo, os homens do século atual, não importa em que época viver os homens, o mesmo acontece aos homens, embora os tempos mudem, são eles sempre os mesmos. A diferença é que hoje, não somente os templos se multiplicaram, como também se diversificaram as suas segregações. Voltamos para o tempo do tema segregação. No tempo de Cristo havia um templo em Jerusalém e muitas segregações. Hoje tem centenas de templos. E quanto mais os templos, mais segregações existem. Um que segrega por causa de um pano na cabeça, que é o véu. O outro que segrega porque não pode doar sangue. O outro que segrega porque não pode comer carne de porco. O outro segrega porque alguém é divorciado. O outro segrega porque o outro é homossexual. O outro segrega o outro porque o outro é... o quê? Enfim, cada um vai segregando. Na minha igreja só pode entrar esse tipo de gente. E aqui não, aqui pode, mas aquele outro tipo de gente não entra. Cada um, aumentou-se o número de templos, entre aspas, aumentou também o número de segregações. Minha intervenção em texto alheio, aqui o Alexandre está dizendo, eu estou intervindo aqui no texto do cego. Ele parou de refletir para eu falar alguma coisa. Ou seja, mudou aqui a voz narrativa. A minha intervenção em texto alheio se justifica na medida em que, comparando as coisas do passado com as do presente, dar ao leitor o direito de saber
que na essência o passado e o presente coincidem na substância e na ação. Em outras palavras, eu achei pertinente intervir para falar do nosso tempo, para vocês entenderem que ontem, hoje, as coisas continuam a mesma, na substância e na ação. Por que é importante falar isso? Porque quando alguém lê o texto bíblico, ou lê uma história de um tempo passado, costuma sempre olhar para o passado e falar, mas como esse povo era, né? Puxa, mas eles tinham essa coragem de criar um pátio só para as mulheres. Quer dizer que os cegos não podiam entrar, mas que absurdo! E esquece de ver que essas coisas estão presentes hoje, no nosso meio. Então nós temos que refletir o passado, vendo o futuro. Continuando, voltamos à narrativa do cego. Subíamos todos ao templo naquele dia, cada um carregando a sua esperança, os que a tinham. Na mitologia, diz que todos os males que escaparam da caixa de Pandora, somente a esperança foi retida e privada dos homens. De fato, para muitos, a esperança não existe. Por isso, a maioria subia de olhos fechados. Tão conhecido e rotineiro era o caminho. Dá uma pausa aqui. Essa questão da caixa de Pandora, vocês já ouviram falar? É um mito grego. Diz que havia uma caixa com muitos males lá dentro. Eu não posso entrar muito no mito para não perder, mas certo dia essa caixa foi aberta, todos os males escaparam. Por isso que tem muita maldade na terra. Mas um dos males, alguém fechou a tempo e um mal ficou lá preso. Aí diz na mitologia, a esperança ficou lá dentro. Ou seja, chamando a esperança de mal. Entenderam? Todos subíamos naquele dia ao templo, cada um carregando a sua esperança, os que a tinham. Tem alguém que não tem esperança. Os que acreditam que a esperança é um mal, certamente não devem ter esperança. Na mitologia diz que todos os males que escaparam da caixa de Pandora, somente a esperança foi retida e privada dos homens. De fato, para muitos a esperança não existe. Por isso, a maioria subia de olhos fechados. Tão conhecido e rotineiro era o caminho. Eu, enxergando com as mãos, galgava como eles, com a diferença de que, de olhos bem abertos, atentava para o dia em que Deus me visitaria. Puxa vida, presta atenção. Muitos subiam. Aí ele diz, eles subiam, era tão rotineiro aquele caminho. Sabe quando você frequenta reunião, frequenta culto, frequenta igreja, frequenta missa, frequenta o que quer que seja nesse sentido religioso, a vida toda, e você já sabe tudo de cor. Está tudo tão gravado, tão automático, que você já não tem que parar para pensar nada. Não sei quando vocês já foram a uma missa. Eu falo da missa não em detrimento ao culto evangélico, mas é porque a missa é muito característica. A missa, ela é um programa. A missa, o padre fala, lendo, e todos os fiéis têm as suas respostas. A cada parte que ele fala, a igreja responde. Mas responde já automaticamente, porque há quantos séculos não se repete a mesma coisa? Há quantas missas, ou em quantas missas alguém não foi, desde criancinha ouvindo aquela mesma resposta? Tudo fica automático. Irmãos, quando as pessoas, no sentido religioso, faz essas coisas supostamente divinas no automático, essa pessoa, como diz o texto, ela está subindo de olhos fechados, está subindo no impulso. Essa pessoa não cultiva o quê? Esperança. Essa pessoa está sem esperança. Sabia que tem muitos cristãos, e eu vou dizer, vou ser mais ousado, cristãos aqui, do De Volta à Palavra, sem esperança. Está aqui porque, sei lá, a igreja prega a palavra, prega a verdade, mas está tudo automatizado, está tudo tão assim.
Mas essas coisas, essa palavra não envolve, essa palavra não mexe com ele, essa palavra não intriga. Ele está ali, ele vem, vai embora, tudo automático. Domingo é automático, 18h30, automático. Acabou a reunião, mas ele não está atento. Olha aqui, esse cego subindo, diz, eles subiam de olhos fechados, tão rotineiro era o caminho, subiam sem esperança, sem expectativa. Sabe quando a pessoa ia ao templo sabendo, como é que vai ser a reunião hoje? Como vai ser? Como sempre foi. Agora, olha o que o cego fala de si mesmo. Eu, enxergando com as mãos, galgava como eles, com a diferença de que, de olhos bem abertos. Quem estava de olhos abertos? Olha o tamanho do olho do cego. Cego, mas abertos. Esses olhos abertos é o do coração. Atento para o dia em que Deus me visitaria. Todo dia que ele ia ao templo, ou todo sábado, ele pensava, é hoje alguma coisa vai acontecer diferente. Ele tinha esperança. Puxa vida. Então nós temos que entender o que ele está dizendo. Este homem está nos ensinando algo. Nós não podemos ser aqueles que não têm esperança, que não têm expectativa, que caminha, embora com os olhos físicos sãos, mas caminhamos de olhos fechados, por causa da rotina, por causa do automatismo, do mecanicismo das coisas que nós fazemos, sem perceber, sem sentir. Quando a sua vida perde a expectativa, você já pode morrer. Porque não tem mais sentido. Não tem mais graça. Nós temos que ter alguma coisa a perseguir sempre. Em todos os sentidos, na vida material, conjugal, espiritual, tudo você tem que ter um objetivo, para que você tenha uma razão de acordar cedo e falar, hoje eu vou fazer algo, hoje eu vou conquistar algo, hoje vai acontecer algo. Você não tem mais nada para fazer, você acorda. E aí? Não, e aí o quê? Já está passando, tédio. Você não espera ninguém. Uma pessoa que não espera ninguém chegar, que não espera ninguém retornar. Coisa chata. Coisa boa é quando está dando 6 horas, 7 horas, e a loura, o Marcinho está chegando. Não é ela? E o Marcinho indo para casa, eu vou me encontrar com a loura. Olha que maravilha. Isso é bonito. Ou alguém fazendo um curso. Poxa, faltam 3 meses para eu concluir. Tem algo. Todos os sentidos. Não só na vida, sobretudo na vida espiritual. Você tem que falar assim, puxa, e agora? Qual é o próximo passo na minha vida espiritual? Então não seja como aqueles que acreditam no mito da caixa de Pandora, que julga que a esperança é um mal, ou que julga que a esperança está privada dos homens, ou que os homens estão privados da esperança. E, portanto, se de todos os males, vamos colocar os bens que ficaram guardados, cerrados na caixa de Pandora, a esperança está lá, então nós não temos o quê? Esperança. Não vamos ser esses que pensam assim. Vamos ser como esses cegos de nascença, no sentido de que ainda que eu fisicamente posso estar com algum problema, mas espiritualmente eu estou vivo, sentindo, percebendo, acordado, com os olhos arregalados, cheios de esperança e cheios de expectativa. Eu, página 27, voltando lá no meio do segundo parágrafo, eu enxergando com as mãos, galgava como eles, com a diferença de que, de olhos bem abertos, atentava para o dia em que Deus me visitaria. Somente para os que não têm esperança, ela se constitui um mal. Para os que a têm, constitui-se na força motriz que move o ciclo da existência em direção à vida. Não é um glória a Deus? Frase bonita dessa. Gastei quase um dia inteiro para pensar essa frase. Vocês não falam nem um glória a Deus? Um dia inteiro para poder esse pedaço finalzinho aqui. 12 horas pensando, mas vocês...
Vocês me desanimam. Somente para os que não têm esperança, ela se constitui um mal. Para os que têm a esperança, constitui-se na força motriz que move o ciclo da existência em direção à vida. Encorajo a todos, obrigado. Estou encorajado a continuar o outro livro. Obrigado. Encorajo a todos vocês a terem esperança. Esperança de que as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Não me refiro às coisas do homem caído, eu me refiro, nós não estamos sozinhos e nós também não estamos sem objetivos. Deus nos deu a graça de termos um direcionamento. Aqueles que se envolvem na igreja, em ministérios sérios e com visão, têm as suas vidas direcionadas. Isso pela graça de Deus e para a glória de Deus. Quantas vezes, pela janela da sinagoga, eu ouvia a leitura da lei dos profetas. Agora já não é mais o templo, agora é a sinagoga. Sinagoga era um mini templo, mas não havia ali os ritos de sacrifícios, de ofertas. Era como se fosse um galpão como esse, digamos, uma casa, uma capela, um lugar onde eles estudavam, liam as escrituras, ensinavam as escrituras. O templo era um lugar de maior concentração, onde ocorriam as festas mais específicas, mas no dia a dia, eles iam às sinagogas. Sinagogas surgiram no período pós-exílico, ou quando os judeus retornaram do exílio babilônico, né? Aí então, como muitos moravam até distantes de Jerusalém, não tinham acesso ao templo constantemente, semanalmente, diariamente, então eles faziam mais próximos às suas sinagogas. E na época específica, na festa específica, subiam todos ao templo. Por isso que vocês vão encontrar em Atos 2 dizendo: habitavam em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as regiões que há sobre a face da terra. Esses homens eram judeus, mas que moravam em lugares distantes, e que na festa de Pentecostes subiam todos para Jerusalém. Como a festa durava 7 dias, e não tinha hotéis ou pousadas abundantes para todo mundo, então eles armavam tendas e ficavam cheios de tendas. Eles habitavam durante a festa da Páscoa. Mas, e na vida comum deles, no dia a dia? Eles iam às sinagogas. Então, olha o que o cego está dizendo. Quantas vezes, pela janela da sinagoga, eu ouvi a leitura da lei dos profetas. Eles lá dentro ouvindo, lendo, e ele aqui fora, porque não podia entrar. Lembro-me de um texto que não fugia dos lábios dos rabinos. Ou seja, ele cansou de ouvir os rabinos dentro da sinagoga lendo o texto de Isaías. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Diziam tratar-se do reino do Messias, quando esse fosse enviado por Deus para libertar o seu povo. Então muitas vezes ele ouvia esse texto, e até ouvia as prédicas, né? Os ensinamentos, e ele ouvia os rabinos explicando: olha, esse texto vai se cumprir quando o reino de Deus, ou o reino do Messias chegar. Então os cegos vão enxergar, os mudos vão falar. Aí o cego que era cego falava assim: então esse dia tem que chegar. Ele tinha a esperança desse dia. Ele vivia sempre na expectativa de que esse dia anunciado haveria de chegar. Essa era a esperança dele. Eu ansiava por esse momento. No meu coração, vivia cada dia a expectativa de que fosse esse aquele dia. Cada dia que amanhecia, o cego pensava: é hoje que o Messias vai aparecer. E ele aparecendo, ele vai curar os meus olhos. Passada a porta da fonte,
O que é isso? Passar da porta da fonte. Eles não estão caminhando? Não estão subindo? Como havia 12 portas, eles passaram em frente à porta da fonte. Não se esqueça essa expressão, porta da fonte. Guarda a expressão aí. Lá na frente ela vai voltar a aparecer. Passada a porta da fonte, uma das 12 de Jerusalém, um pouco mais adiante, disputavam junto à porta formosa do templo o melhor lugar para se pedir esmolas. E havia muitos paralíticos, muitos cegos, ali disputando o melhor lugar junto à porta. Cada cego queria o melhor lugarzinho, né? Onde entrava mais gente, ou onde, sei lá, cada um não queria estar, eles queriam um dinheirinho. Esta, a porta formosa, era a porta de todos os desvalidos. O fluxo de pessoas era sempre grande, sobretudo em dia de sábado. Desta porta via-se o pórtico de Salomão e o mercado onde se comercializava os animais para os sacrifícios. Então, desta porta, eles podiam enxergar lá para dentro do templo, onde havia o pórtico de Salomão, e dentro do templo havia um mercado, onde também vendia-se as ovelhas, praticava-se o câmbio, né? A troca de moedas. Desta porta, ou da porta formosa, via-se o pórtico de Salomão e o mercado, onde se comercializavam os animais para os sacrifícios. Por meio dela, tinha-se também acesso ao pátio dos gentios. Era comum, portanto, a barafunda, que para mim era percebida pelos esbarros e vozearia. Barafunda Era comum, portanto, a barafunda, a bagunça, a confusão de gente entrando, saindo, aquele movimento. Hoje nós falamos, como é que nós falamos hoje? Rapaz, lá está uma muvuca. É uma muvuca, claro. Era comum, portanto, a barafunda, que para mim era percebida pelos esbarros de vozearia. Então, aquele barulho de gente falando, e o povo esbarrando nele, que ele era cego. Um esbarrava, outro empurrava, outro... Ele lá no meio lá da barafunda. Sim, incomodado o leitor. Barafunda. Exatamente isso. Não procura o caminho simplório do reducionismo, usando palavras do vulgo, como os que acham demasiadas as cores e formas com que é desenhado o universo. Ou seja, o leitor vai reclamar. Ninguém reclama do livro de Machado de Assis, mas é do Alexandre, barafunda. Para que essa palavra? Não, eu estou escrevendo lá e estou imaginando vocês lendo, aí de vez em quando eu falo com vocês. Aí você acabou de ler, barafunda. Eu imaginei vocês falando isso. Aí eu, sim, incomodado, leitor. Não procuro o caminho simplório do reducionismo, usando palavras do vulgo, como aqueles que acham demasiadas as cores e formas com que é desenhado o universo. Tem gente tão assim, sem esperança, que ele fala, mas por que tem que ser tantas cores, né? Tem flor vermelha, branca, para que tudo isso? Bastava uma rosa de uma cor só. Para que a arara tem tantas cores? Podia ser logo preta ou branca, tá bom? Tem gente que gosta de reduzir tudo, que acha demasiado. A contração do vernáculo. Estou incomodando o leitor, né? A contração do cabedal de palavras de uma língua é o estreitamento da vida, pois com as palavras definimos o que com os olhos aprendemos do mundo. Ou seja, aquilo que meus olhos captam, com as palavras eu transmito. Se o mundo é diversificado, as palavras também são, tanto quanto.
Com a redução dos substantivos aos vulgarmente conhecidos, cria-se o braille da linguagem. Assim como não se pode ver pelos dedos, pois os que disso necessitam estão privados da diversidade, que sem os olhos não se pode senão imaginar, assim ocorre aos que se privam do universo das palavras, limitam-se ao mundo da comunicação. Então imagine só, o braille da linguagem. Imagina o cego. Você viu que eu estou dialogando com o tema, né? O cego, físico mesmo, ele não usa o braille. Ele pode ver aqui as palavras aqui, ó. Ele consegue, ele vê pelos dedos. Só que ele está privado. Quando ele lê aqui, ó, árvore frondosa, ele leu com os dedos. Só que ele não pode ver a árvore frondosa. Ele está privado. Assim, quando nós reduzimos a linguagem, nós não podemos perceber a beleza da ideia ou das ideias. Estes, ou melhor, me desculpe, a página passou aqui. Continuemos aos fatos que aconteceram naquela ocasião. Ou seja, voltou a narrativa do cego do Evangelho. Continuemos aos fatos que ocorreram naquele dia. Muito mais que nos outros dias, o tumulto naquele sábado parecia-me bem maior, embora algumas pessoas se esforçassem por silenciar a multidão para ouvir um certo rabi. Naquele dia, quando ele foi chegando na Porta Formosa, que tinha aquela barafunda, aquela confusão, havia uma coisa diferente. Havia um rabi ali falando. E um povo querendo silenciar a multidão para ouvir o rabi. Entenderam? Lendo de novo. Ou melhor, continuemos aos fatos que ocorreram naquela ocasião. Muito mais que nos outros dias, o tumulto naquele sábado parecia-me bem maior, embora algumas pessoas se esforçassem por silenciar a multidão para ouvir um certo rabi. Esforcei-me por identificar a voz, o que me pareceu ser a mesma daquele que no capítulo 1 referi quando citei o caso de Davi. Lembra que no capítulo 1 ele diz: lembro-me que um certo rabi, numa certa ocasião, falava acerca de Davi. Então, numa época para trás, ele tinha ouvido esse rabi falar sobre Davi, que Davi entrou no templo, comeu o pão da proposição e ficou sem culpa. Ele ouviu lá atrás. Agora, nesse sábado que ele está subindo, ele, aguçando o ouvido para ouvir esse rabi, ele identificou: é o mesmo daquele dia. Pela voz, ele disse: é o mesmo. Esforcei-me por identificar a voz, o que me pareceu ser a mesma daquele que no capítulo 1 referi quando citei o caso de Davi. Meus ouvidos têm boa memória. Logo me aproximei interessado. Seu falar era muitíssimo diferente. Não falava como os escribas e fariseus. Possuía autoridade em suas palavras, e seu falar era pungente. O que é pungente? Palavras agudas. As palavras penetravam a alma. Não eram igual as palavras dos fariseus, que pareciam o barulho de um sino que só agride, que ninguém quer ouvir. As palavras desse rabi entravam na alma, eram palavras pungentes. Na tentativa de o ouvir, escutei apenas a seguinte frase antes de ser agredido nos olhos: nem ele nem seus pais pecaram, mas nasceu assim para que se manifestem nele a glória de Deus. Então, plafit, lodo nos olhos. Em seguida a ordem: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então, está lá o cego no meio da barafunda. Ele percebeu que naquele dia tinha uma coisa diferente, porque um rabi falava, e ele, aguçando os ouvidos, identificou aquela voz. Era a mesma voz daquele que no outro tempo falou acerca de Davi: meus ouvidos têm boa memória. Ele foi se aproximando para tentar entender ou ouvir. Enquanto ele tentava se aproximar,
Vocês podem se situar no contexto de João capítulo 5. Alguém perguntou para esse rabi, que é Jesus, vocês sabem, né? Perguntou assim, vendo o cego de nascença: mas Jesus, quem foi que pecou? Foi esse homem cego ou foram os pais dele que pecaram para que ele nascesse cego? A pessoa perguntou assim: está vendo aquele cego lá? Só pode ter pecado. Não, mas foi ele que pecou ou os pais dele que pecaram? Aí quando esse cego vai se aproximando, ele só consegue ouvir estas palavras: nem ele, nem seus pais pecaram, mas nasceu assim para que se manifestassem nele a glória de Deus. Plafit. Ele ouviu essas palavras e aí, de repente, lodo nos olhos. Cristo aplicou o lodo nos olhos do cego, cuspiu no chão, fez o barro e tacou nos olhos dele. Jesus não falou: cego, vem aqui, meu ceguinho, olha que é Jesus, viu? Pode ficar tranquilo que eu vou colocar um pouquinho de barro nos teus olhos, mas fica tranquilo. Jesus não falou isso, apenas colocou o barro nos olhos. Para ele foi uma surpresa, não estava esperando. Se ele fosse bom da visão, não estaria esperando que alguém vai jogar barro no olho do outro. Vocês aqui são cegos fisicamente? Vocês estão esperando que alguém vai chegar e colocar lodo nos olhos de vocês? Ninguém está esperando. Agora imagina o cego. Ele já não espera uma coisa dessa. Aí sem enxergar, piorou. Foi pego de surpresa. Plaft. Lodo nos olhos. Em seguida, a ordem. Ele ouviu: vai, lava-te no tanque de Siloé. É o Messias. Atende a sua voz. Ficarás curado. Disse-me uma voz rouca, que depois disso começou a gritar: o Messias chegou, o Messias chegou. O Deus de Israel atendeu ao clamor do seu povo e lhe proveu salvação. O Messias chegou. Um tropel em marcha desordenada seguiu em direção à porta das ovelhas. E eu, desorientado pelo que me ocorrera, ouvi ainda as suas palavras, que desaparecendo dizia: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, ele ficou ali desorientado, com lodo nos olhos, recebeu a ordem para se lavar no tanque de Siloé, e Cristo foi andando em direção à porta das ovelhas, o tropel em marcha desordenada acompanhando. Jesus foi dizendo as palavras: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, é necessário fazermos as obras de Deus enquanto é dia. E foi andando, e essa voz foi sumindo, porque Cristo foi indo embora, e ele parado. Então, a multidão segue a Cristo em direção à porta das ovelhas. Jesus vai falando essas palavras que estão registradas no Evangelho de João, capítulo 9. A voz vai desaparecendo porque ele vai seguindo, o cego fica parado, com a ordem clara na sua mente: vai e lava-te no tanque de Siloé. Amém?